Eu preparei alguns slides e eu vou intercalar aqui com a minha fala, ok? Muito bem. Eu gostaria de começar, né, primeiro com a palavra de Deus, que é muito importante, né? Nós temos a palavra de Deus como fundamento. Eu separei o texto de Filipenses, capítulo 4, e o verso 8, que diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Sem dúvida nenhuma, nesse período de quarentena, nós estamos presos, né, por assim dizer, nos nossos lares, etc. E os nossos pensamentos, muitas vezes, eles estão em situação diversa do que normalmente estariam nas nossas rotinas normais. Então, a gente se vê realmente com é importante o conselho da palavra de Deus, onde precisamos manter os pensamentos. E aqui nós temos princípios muito importantes. Se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ok, eu separei aqui algumas dicas para que nós possamos falar um pouquinho. Primeira dica: cuide da sua sustentabilidade mental. O que é sustentabilidade mental? É saber e reconhecer a capacidade que você tem para aguentar a pressão do dia antes de entrar em estresse. É a capacidade cognitiva, emocional e o repertório social que você tem para lidar com as situações, e é relativa de pessoa a pessoa. Ou seja, é claro que nós estamos nessa situação, nessa quarentena ali isolados, mas é importante você ter a capacidade de perceber quando que você está saindo do seu normal, quando você percebe que até as pessoas que estão convivendo com você dizem assim: olha, você não está legal, você anda muito nervoso, anda mais estressado, anda mais irritado. Então, assim, nós temos que ter, primeiramente, estar com a mente aberta, percebermos quando isso pode estar acontecendo, porque aí é hora de, quem sabe, nós tomarmos alguma providência, né? Estarmos atentos a essa mudança de humor que pode acontecer. Então, temos que estar atento. Como está a minha mente? Será que eu estou realmente tranquilo? Estou querendo entrar em estresse? Como está o meu repertório para que eu possa lidar com essa situação? Uma outra dica é: evite estigmatizar a pessoa, seus parentes, com rota do tipo os suspeitos da Covid, doença da Covid, os familiares da Covid. Então, realmente é algo muito, muito ruim de acontecer. E quando você começa a olhar as pessoas apenas com rótulos, apenas como pessoas que foram acometidas pela essa terrível doença que nós estamos vivendo, você acaba adoecendo junto com elas também, não da doença, mas mentalmente. Nós vimos aí reportagens de alguns locais onde os próprios profissionais de saúde estão sendo estigmatizados. Os profissionais de saúde estão sendo olhados de forma diferente. Vizinhos não querem nem chegar perto dele. Quando entra no transporte público, eles estão sendo hostilizados. Nós vimos aí em alguns lugares do mundo onde isso aconteceu. Então, evite realmente estigmatizar as pessoas, porque isso não vai trazer para você saúde mental. Uma outra dica muito interessante é: se desligue do placar eletrônico da pandemia. Sem esquecer, é claro, que é grave, né, que você tem que se prevenir e prevenir o outro. Eu vou contar uma experiência até interessante que aconteceu conosco. A minha esposa era psicóloga e no começo da pandemia, e ela não tem costume de assistir telejornais, etc. E foi bem interessante que no começo da pandemia eu cheguei em casa logo nos primeiros dias e eu a vi muito diferente. Eu vi que ela postava pelo WhatsApp muitas questões no grupo da família, etc. Assistia um telejornal, ia para outro, ia para outro, ia para outro, ia para outro, passava o tempo todo ali preocupada com o placar da pandemia e estava deixando ela realmente um pouco estressada, um pouco fora de si, um pouco assim exagerada com as preocupações. Então, assim, evite ficar o tempo todo ali vendo o placar da pandemia, porque realmente os números ainda não estão legais, principalmente aqui no Brasil, mas se você acaba passando o tempo todo ali olhando esse placar da pandemia, você vai ficando cada vez mais ansioso, mais preocupado, e muitas vezes também a gente sabe que alguém próximo de nós pode estar sendo acometido dessa doença, e muitas vezes a gente fica bastante preocupado também por saber que alguém próximo está ali, né, sofrendo essa questão. Mas evite, se desligue do placar da pandemia. E seguindo essa dica, tem a dica seguinte: selecione mídias confiáveis para acompanhar, né?
como, por exemplo, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, além de escolher também um horário específico para acompanhar, não ficar 24 horas focado nisso. Eu tenho também um colega de trabalho que ele realmente está passando por uma situação complexa, e eu percebi que nos últimos dias ele estava o tempo todo ali postando coisas a respeito da pandemia, etc. Então, nós precisamos manter um horário. É importante, né? Você estar atualizado, é claro. O mundo todo está vivendo essa situação, nós estamos diante dessa situação, não é fácil, mas se você ficar o tempo todo atualizando o placar, isso não vai ser legal. Outra coisa muito terrível que tem acontecido, muitas discussões aí, não quero entrar na questão política, mas são as fake news, né? Nós estamos vivendo esse fenômeno, e esse fenômeno ele está causando muitos problemas, porque muitas notícias inadequadas estão aparecendo a respeito dessa pandemia, de tratamentos, etc., de números, estatísticas. Então, se você ficar ligado muito sobre essas questões, e principalmente se alimentando de fontes não confiáveis, fontes muitas vezes alarmistas, ou que trazem informações inadequadas, você vai ficar realmente mais preocupado. Então, procure um horário específico do dia. Por exemplo, qual é o horário melhor para você? De manhã, no final do dia e tal, para atualizar os dados, para estar atento ali, mas não mais do que 15 minutos, 20 minutos, e procure se manter distante da situação das fake news. Tome muito cuidado com isso, ok? Muito bem. Outra dica bastante interessante é ter um suporte social. Por quê? Porque isso é fundamental. Mesmo sem contato físico, é importante ter alguém que você pode confiar, que você pode falar, saber que pode pedir socorro, melhorar sua confiança, seu capital mental e sua capacidade de resistir ao estresse. Eu coloquei aqui em vermelho, abuse das chamadas de vídeo. Nós estamos distantes, é verdade, mas a tecnologia está nos aproximando. Eu, por exemplo, estou falando aqui de Maceió, e vocês estão me ouvindo aí, participantes da Igreja do Marco e em muitos lugares do Brasil. Mas veja só, nós precisamos ter um suporte social. O ser humano, ele é um ser sociável. Ele é um ser social. Deus fez assim. Deus nos fez em casal e formou a primeira família. Então, essa convivência social ela é muito importante. Mesmo estando isolados fisicamente, nós precisamos manter um suporte social adequado. Então, mande uma mensagem de texto, mande uma mensagem de vídeo, faça uma videochamada para os seus amigos, para seus familiares, mantenha o seu suporte social. Isso é muito importante para que nós mantenhamos a nossa saúde mental, mesmo diante dessa pandemia. Uma dica realmente bastante importante. Abuse das chamadas de vídeo. Outra dica legal é nos apegarmos a notícias de esperança de quem está vencendo a batalha. Por quê? Porque a desesperança é um dos principais inimigos da nossa saúde mental. O que nós vemos aí? Se você observar a maioria das redes de televisão, a maioria dos canais de notícia, eles focam muito nas notícias ruins. Não, é porque o político tal não está sabendo agir durante essa pandemia e etc. Os números estão aumentando, pessoas estão, infelizmente, perdendo a vida devido a essa pandemia. Não há mais leitos nos hospitais, não há mais leitos na UTI, etc, etc, etc. Então, de uma forma geral, os jornais eles são sensacionalistas. Então, eles mostram as notícias ruins. E é raro aqueles que mostram as notícias boas. Nós temos um amigo, Dr. Fabiano Luz, que está lá em São Paulo, trabalhando na linha de frente, ele também foi aí da Igreja do Marco, e é bem interessante que no grupo ali que nós temos de amigos, ele coloca sempre boas notícias, né? Outro dia ele colocou o vídeo de uma senhora de 102 anos, que tinha passado, inclusive, pela gripe espanhola, estava recebendo alta ali do hospital onde ele trabalha. Então, isso é muito legal, se focar nas boas notícias, porque apesar da pandemia, é terrível, essa doença é terrível, está causando toda essa complicação de saúde pública no mundo todo. Nós estamos em quarentena, estamos isolados, mas a maioria das pessoas vencem essa doença, graças a Deus. Então, foque nas notícias boas. Olhe as pessoas que venceram a doença. Veja que há esperança. A esperança é fundamental para que nós tenhamos saúde mental. Outra coisa muito importante eu tenho percebido que está ocorrendo, né, devido a essa nova situação da quarentena, é uma mudança da nossa rotina. Mas é muito importante estabelecer uma rotina diária, o mais próximo possível da vida que você tinha antes da quarentena. É muito importante. Mas, é claro,
sem cair na mesmice, né? Porque se cair numa rotina mesmo ruim, na mesmice, você vai ficar entediado e não vai ser legal. Por exemplo, você é tentado, nós somos tentados a acordar mais tarde, né? Você não tem aquele compromisso de bater o cartão, bater o ponto eletrônico, então você é tentado a acordar mais tarde, a esticar o sono, muitas vezes acorda e não toma o de jejum na hora correta, isso não é legal. Procure acordar sempre no mesmo horário, faça sua devoção pessoal, claro, né? Nós somos cristãos, isso é muito importante, leitura da palavra de Deus, da escola sabatina, a lição da escola sabatina, a oração, tome um banho, faça o de jejum e prepare-se para as suas atividades diárias. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós temos visto que as pessoas não têm mantido a rotina. Eu tenho 2 filhas jovens, adultas jovens aqui em casa, e eu percebo realmente que muitas vezes é difícil manter a rotina. Como eu sou da área de saúde, eu tenho trabalhado praticamente normalmente meus horários de trabalho. Eu trabalho também em emergência e hospital psiquiátrico. Então, saio de casa e volto e tal, estamos aí nessa situação. Mas as pessoas que estão em casa, eu tenho percebido que muitas vezes não têm mantido a rotina. Isso não é legal. O nosso cérebro está acostumado a ter uma ordem, ter uma organização. Se você quebra essa rotina, e você acaba adoecendo também, do ponto de vista psicológico. Então, é importante manter a rotina, né? Por exemplo, se você é estudante, estude pela manhã, se a aula vai começar às 7h30, não acorda às 7h20, liga ali o aplicativo da escola, deixa a câmera apagada e fique deitado na cama. Então, isso não é legal. Acorde um pouquinho antes, faça o de jejum, tome seu banho, faça sua devoção e se prepare. Alguns aconselham até botar a roupa, né, o uniforme do colégio, quem vai trabalhar, uma roupa como quem iria trabalhar, para que o seu cérebro associe que você não está em casa, você está na rotina de trabalho. Isso é muito importante, manter uma rotina o mais próximo possível do que você tinha ali antes da quarentena. E para aqueles que trabalham em casa, existe um outro lado, né? O outro lado da moeda, é exagerar no teletrabalho. Eu tenho visto também, porque o que acontece? Muitas vezes a tendência é não respeitar aquelas 8 horas diárias, né? Que estavam dedicadas ali ao trabalho. Eu tenho recebido algumas pessoas em meu consultório que realmente têm passado essa situação. Como estão em casa, muitas vezes exageram no trabalho, ultrapassam as horas, o chefe fica ali dando tarefas, etc. E até mesmo os alunos, tenho recebido também alunos, muitas vezes professores têm dado tantas e tantas tarefas que muitas vezes o tempo que ele passava estudando antes da quarentena está sendo até maior. Ou seja, precisamos manter uma rotina para que não sejamos esgotados, né? Nem tanto pelo excesso de teletrabalho para aqueles que estão trabalhando em casa, ou por excesso de atividades acadêmicas para aqueles que ainda estão estudando. É importante isso para mantermos a nossa saúde mental, mesmo durante essa quarentena. Ok? Outra dica muito importante é fazer uma agenda positiva, com projetos a serem realizados após essa crise, após essa pandemia. Você pode se perguntar, o que eu gosto de fazer? O que me traz prazer? O que me traz alegria? Até projetos que foram adiados com datas que iriam acontecer durante a pandemia, não estão acontecendo, mas não abandone esses projetos. Procure fazer projetos novos também. O que eu vou fazer depois da quarentena, quando a pandemia passar? Tornar esses sonhos ainda ativos em nossa mente, isso é muito importante para manter a nossa saúde mental. E falamos aqui um pouquinho anteriormente de rotina, né? Que precisamos ter uma rotina mesmo na pandemia, no trabalho, na escola, semelhante, né, à escola e também através do teletrabalho, mas além dessa rotina que é importante do trabalho, do teletrabalho e nas atividades acadêmicas, não podemos ficar estressados. Então, é importante procurar atividades para desestressar, que já funcionaram anteriormente, né? Assistir a um bom filme, aqueles que podem caminhar, né? Tem pessoas que moram em locais geográficos que dá para fazer uma caminhada, ler, costurar, arrumar aquela bagunça, né? Que há muito tempo estava precisando ser arrumado. Enfim, você precisa procurar atividades que façam você sair daquele foco, né? De estar isolado, de estar em quarentena, ou também do trabalho, ou das atividades acadêmicas. Isso é muito importante. Muitas vezes você pode se utilizar também de atividades que antes deram certo, que você gosta de fazer, ler um bom livro. Tem muita gente aí aproveitando para ler bons livros nessa quarentena. Isso é muito bom, muito legal. Muita gente aproveitando para assistir bons filmes, fazer um curso, né, diferente da sua área. Nós vemos aí que tem muitos sites promovendo cursos gratuitos. Então, isso é muito legal. Faz com que você desestresse, não fique apenas ligado ali nas atividades que você precisa realizar durante essa quarentena. Outra dica muito importante é utilizar uma comunicação adequada.
uma comunicação com muitos ruídos é fonte de estresse. Infelizmente, nós temos visto aí algumas notícias nos sites de que os números de divórcios eles estão aumentando durante a quarentena. Por quê? Porque aumenta a convivência, né? O marido estava trabalhando, a esposa estava trabalhando, os filhos estavam na escola, etc. Mas todos agora estamos restritos no mesmo ambiente doméstico, mesmo ambiente familiar. Isso aumenta o estresse, é natural, porque aumenta a convivência. Portanto, ter uma boa comunicação é muito importante para manter a saúde mental. Tem uma frase muito boa que diz assim: comunicar não é o que você fala, é o que o outro entende. Então é muito importante saber se comunicar. Procure usar palavras doces, palavras adequadas, não faça nada com irritabilidade, com impaciência. Procure sempre checar se o outro entendeu aquilo que você quis dizer, ok? Estou vendo aqui que o pastor Fanuel mandou uma pergunta: qual é a atividade física? É isso, pastor? É uma atividade boa para desestressar? Você pode quiser abrir o áudio aí e fazer a pergunta, mas daqui a pouco a gente fala, então. Pode ser que a resposta dessa pergunta esteja nesse outro slide. Nós temos falado muito de tratamento, né? As pessoas, a mídia tem até uma polêmica aí de um determinado medicamento, usa, não usa, uma briga danada política e muitos médicos contra outros a favor, etc. Os tratamentos diferem um pouco, é uma doença nova, não sabemos exatamente o tratamento correto, adequado, enfim. Mas, claro, que a questão de tratamento não vai entrar aqui no mérito, mas você pode também fortalecer o seu sistema imunológico. Lembrando que é uma virose, se tiver um sistema imunológico forte, você vai estar lutando, ajudando o teu organismo a lutar contra essa virose. Então, nós sabemos que nós temos os 8 remédios naturais, né? Boa alimentação, exercício físico, muita água, envolvimento com Deus, sol, temperança, ar puro, repouso. Esses são os remédios naturais que nós tanto falamos, que nós tanto pregamos, não é verdade? Então, abuse desses remédios naturais. Procure desenvolver um estilo de vida saudável. Isso é muito, muito, muito importante. Procure desenvolver um estilo de vida saudável. Lembrando que tudo aquilo que faz bem para o seu coração faz bem para o seu cérebro. Então, atividade física, boa alimentação, repouso e abuse da confiança em Deus. Isso é muito importante. Estou vendo que estão chegando aqui algumas perguntas e assim que eu terminar aqui a minha explanação, eu vou tentar responder aí as perguntas, tá bom? Então, é muito importante. Tenha um estilo de vida saudável. É claro que, por exemplo, falamos de atividade física, que é muito, muito, muito importante para ter uma boa saúde física e mental. Depende muito do espaço que você se encontra. Eu moro num local que eu posso andar de bicicleta, por exemplo. Eu tenho andado mais de bicicleta. Mas existem muitos canais no YouTube que mostram como fazer atividades físicas, mesmo no apartamento, mesmo no local pequeno. Então, procure adequar a atividade física ao espaço que está disponível nessa quarentena. Boa alimentação, repouso, né, e confiança em Deus. Abuse da confiança em Deus. Só para terminar, então, essa minha explanação aqui, eu gostaria de terminar também com a palavra de Deus, assim como nós começamos com a palavra de Deus, no texto 1 Pedro, capítulo 5 e o verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sem dúvida nenhuma, a confiança em Deus é muito importante para mantermos a nossa saúde mental, apesar dessa quarentena, ok? Não sei quantos minutos nós temos ainda, pastor Fanuel. Você pode mandar aí uma mensagem ou abrir o seu áudio, mas temos aqui 2 perguntas. Pois doutor, não, muito obrigado, viu? Até agora foi bem esclarecedor. A gente tem 2 perguntas para concluir. A primeira é como podemos tratar de maneira mais natural, não recorrendo a medicamentos no primeiro momento, para lidar com uma crise de pânico que pode ter surgido nesse momento. E a segunda pergunta é sobre o vício agora proveniente do uso muito exagerado da comunicação por estarmos em casa. Como lidar para que isso não venha trazer problemas quando a rotina voltar? Ok. Muito bem. Crise de pânico, né, definido assim, você tem sintomas físicos de uma ansiedade intensa e súbita, né? Então você está ali. Quais são os mais comuns? O coração dispara, você fica com falta de ar, tem uma sensação de sufocamento,
parece que você vai até morrer, parece até um ataque cardíaco. Então, é muito comum os pacientes chegarem conosco e rindo do cardiologista. Não, doutor, eu já fui ao cardiologista, fiz exames cardiológicos, não deu nada, etc. Alguns pacientes têm um desarranjo intestinal, na bexiga, etc. Mas é mais comum a falta de água, perda no peito, ataque cardíaco, coração batendo rápido e tal, etc. Então, primeiro ponto muito, muito, muito importante é você ter ciência de que isso não vai lhe causar um dano maior. Ou seja, você não vai morrer de um ataque de pânico. Tá bom? Se você não é cardíaco, não tem problema cardíaco, você não vai morrer disso. Então, ponha isso na sua mente. Isso é passageiro e não é letal. Segundo ponto, procure tirar o foco daquela situação. Se você sabe o motivo, está te levando a esse ataque de pânico, essa ansiedade intensa, mude o foco. Cante um hino, um louvor, leia uma palavra de Deus, feche os olhos, preste atenção na sua respiração, respire fundo, e aí, aos poucos, esse ataque de pânico ele vai passar. Isso é uma dica de ouro. Suas tarefas. Se você trabalha, está fazendo teletrabalho, faça o seu teletrabalho no horário que você tinha ali pré-estabelecido. E, é claro, se você é tentado a ficar mais nas redes sociais, porque tem mais tempo livre, estabeleça um limite. Isso é muito, muito, muito importante. Aconteceu algo comigo interessante. Terça-feira passada, foi um dia muito atarefado, eu trabalhei bastante, tinha muitas mensagens. Aí eu parei para responder as mensagens do WhatsApp de pacientes, etc. E eu cronometrei, eu fiquei 1 hora só respondendo as mensagens do WhatsApp. Imagina, já no final do dia as mensagens que tinham chegado. Então, assim, tenha um horário, né, para ficar nas redes sociais, estabeleça um horário. Normalmente, uma meia hora de manhã, meia hora à tarde, é um tempo razoável. Se você ficar muito tempo, realmente, quando voltar à sua rotina, você vai estar dependente, pode até ser, desenvolvendo um transtorno de dependência das redes sociais, ok? Doutor Wilson, muito obrigado, foi espetacular, os esclarecimentos. Que Deus abençoe a doutora Marivone, a Sara, a Stephanie, suas filhas. Continue guiando a família, o ministério aí em Maceió. Mande o nosso abraço aí. Que Deus continue conduzindo. Várias pessoas entraram no grupo, inclusive a professora Ana, sua mãe, está aqui também. Um abraço para ela e todos os outros amigos e familiares que entraram também ao vivo conosco. Muito obrigado mais uma vez. Suas últimas palavras aí para concluir esse momento. Muito bem, eu gostaria mais uma vez de agradecer. E as últimas palavras são as que eu coloquei no último slide. Abuse da confiança em Deus.